Você ora, mas nada muda? Ouça isso. Talvez você tenha apertado o play porque está cansado de orar, cansado de pedir, cansado de acreditar e mesmo assim olhar para a sua vida e pensar: nada muda. Você ora, jejua, clama, chora e os mesmos problemas continuam. As mesmas portas fechadas, as mesmas lutas, o mesmo silêncio. Isso machuca. Porque a dor não é só o problema. A dor é pensar que Deus não está ouvindo. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Na Bíblia, o silêncio sempre foi processo. A palavra nos mostra pessoas que oraram por anos sem ver nada mudar. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. Foi esquecido, perseguido, humilhado. José recebeu um sonho, mas foi vendido, traído, preso. Nada parecia combinar com o que Deus prometeu. E sabe o que isso nos ensina? O fato de nada mudar fora não significa que Deus não esteja trabalhando dentro. Enquanto você ora pedindo mudança, Deus trabalha formando estrutura, caráter, maturidade e resistência. Porque algumas respostas, se viessem antes do tempo, te destruiriam em vez de te abençoar. Talvez hoje você esteja dizendo: eu oro pela minha família, mas nada muda. Eu oro pelas minhas finanças, mas nada muda. Eu oro pela minha mente, mas nada muda. Mas a pergunta que poucos fazem é: quem você está se tornando enquanto ora? A Bíblia diz em Romanos 8:25: se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperar não é ficar parado. Esperar é ser tratado. E aqui está algo muito forte que quase ninguém fala. Nem toda oração muda a situação imediatamente, mas toda oração muda quem ora. Enquanto você acha que Deus está demorando, Ele está te livrando de decisões erradas, de caminhos perigosos e de dores maiores. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não está orando em vão. Deus não ignora a oração sincera. Talvez você esteja vivendo exatamente a fase entre a promessa e o cumprimento. E essa fase dói, confunde, cansa, mas ela é necessária. Porque quando Deus muda a situação sem antes preparar a pessoa, a bênção vira peso. Se hoje você sente que ora e nada muda, não pare de orar. Porque há mudanças que você ainda não vê, mas que já começaram. Na próxima parte eu vou te mostrar o que fazer quando Deus parece em silêncio e como agir nesse tempo sem perder a fé. Fica comigo. Essa palavra continua e ela pode mudar a forma como você ora. Quando Deus parece em silêncio, se Deus está em silêncio, não significa que Ele parou de agir. Significa que Ele está trabalhando em uma área que você ainda não enxerga. Na Bíblia, existe um padrão muito claro. Antes da resposta visível, vem o silêncio invisível. Jesus ficou 4 dias em silêncio antes de ir até Lázaro. E Marta disse exatamente o que muitos pensam hoje. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria em Jesus, mas não entendia o tempo de Jesus. E talvez essa seja a sua luta agora. Você acredita em Deus, mas não entende por que Ele não age logo. O silêncio de Deus não é rejeição, é proteção. Porque se Deus respondesse tudo no momento em que pedimos, muitas vezes Ele estaria apenas atendendo à nossa ansiedade e não ao propósito eterno. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso no seu tempo, não no seu tempo, no tempo dele. Existe algo muito importante que quase ninguém ensina. Quando Deus está em silêncio, Ele está observando se você confia mais na resposta ou nele. Há pessoas que só permanecem firmes enquanto sentem algo, enquanto recebem sinais, enquanto veem resultados. Mas a fé verdadeira aparece quando não há sinais, quando você continua orando mesmo sem sentir nada, quando continua crendo mesmo sem ver nada, quando continua obedecendo mesmo sem entender nada. Veja Jó, ele perdeu tudo: família, saúde,
bens, reconhecimento. E por um longo tempo, Deus ficou em silêncio. Mas sabe o que Deus nunca fez? Nunca tirou os olhos de Jó. O silêncio não significava abandono, significava que algo muito maior estava sendo preparado. E quando Deus finalmente falou, Jó entendeu algo que mudou tudo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Talvez Deus esteja usando esse silêncio para te levar a um nível mais profundo de relacionamento. Não um Deus de respostas rápidas, mas um Deus de presença constante. Porque há orações que não são respondidas com palavras, mas com transformação interior. Se hoje você sente que ora e Deus não responde, faça algo poderoso. Permaneça. Não mude sua fé por causa da demora. Não diminua sua confiança por causa do silêncio. Deus nunca se atrasa. Ele se revela no tempo certo. Agora, vamos entrar em algo ainda mais profundo. O que fazer na prática enquanto Deus está em silêncio e como transformar esse tempo em crescimento, não em frustração. O que fazer enquanto Deus não responde? Quando Deus parece em silêncio, o maior erro é parar. Parar de orar, parar de crer, parar de obedecer. Mas o céu se move exatamente quando você permanece, mesmo sem resposta. A Bíblia nos ensina algo poderoso em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repare, não diz os que recebem, não diz os que entendem, diz os que esperam. Esperar em Deus não é ficar parado. Esperar é continuar fiel no processo. Enquanto Deus não responde, Ele trabalha em 3 áreas. Ele trabalha em você. Antes de mudar a situação, Deus muda o coração. Porque se Ele te entregar algo grande sem te preparar por dentro, aquilo que era bênção pode virar peso. Tem orações que Deus não responde agora, porque você ainda não está pronto para sustentar o que pediu. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Talvez você esteja pedindo direção, mas Deus esteja pedindo confiança. 2, Ele trabalha no ambiente. Você não vê, mas Deus está alinhando pessoas, circunstâncias e tempos. Na história de José, ele foi vendido, esquecido, acusado injustamente. Parecia silêncio, mas Deus estava posicionando José exatamente onde ele precisava estar para cumprir o propósito. E o texto diz em Gênesis 50:20: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está virando a mesa nos bastidores. 3, Ele trabalha contra o invisível. Nem toda luta é natural. Algumas batalhas são espirituais. Daniel orou, e a resposta demorou 21 dias. Quando o anjo finalmente chegou, disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender, a tua oração foi ouvida. Daniel 10:12. Ou seja, a resposta foi liberada no primeiro dia, mas houve resistência no caminho. Isso muda tudo. Porque às vezes você pensa que Deus não ouviu, quando na verdade a resposta já foi liberada, mas você precisa permanecer até que ela se manifeste. Então, o que fazer enquanto Deus não responde? Continue orando, continue obedecendo, continue confiando, continue sendo fiel no pouco, porque a fé que persevera no silêncio é a fé que recebe respostas que mudam histórias. Vamos falar sobre algo decisivo. Como saber se a demora é preparação ou direção para algo diferente. E como discernir a voz de Deus nesse processo. Não saia agora. A demora é preparação. Ou Deus está dizendo não? Essa é uma das maiores dúvidas de quem ora. Será que Deus está me preparando? Ou será que essa oração não é da vontade dele? Porque esperar dói. E o silêncio confunde. Mas a palavra nos ensina que Deus não trabalha no caos. Ele trabalha com propósito, tempo e direção. E aqui está algo muito importante. Deus nunca se atrasa. Ele se revela no tempo certo. Eclesiastes 3:1.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando Deus demora, sempre há um propósito, mas nem toda demora é igual. Vamos discernir isso com maturidade espiritual. 1. Quando a demora é preparação. Enquanto você ora, Deus está te ensinando a confiar mais, está te moldando no caráter, está tirando pessoas erradas do caminho, está alinhando seu coração, está te amadurecendo espiritualmente. Isso é preparação, não rejeição. Deus não entrega promessas grandes em mãos despreparadas. A Bíblia diz em Salmos 66:10, pois tu, ó Deus, nos provaste, purificaste-nos como a prata. A prata só fica pura no fogo, e ninguém gosta do fogo, mas ele é necessário. 2. Quando Deus usa o silêncio para redirecionar. Às vezes, a oração não é respondida porque o caminho pedido não é o melhor, mesmo que pareça bom aos seus olhos. Provérbios 14:12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Deus vê o que você não vê. Ele conhece o amanhã que você ainda não viveu. Então, quando Deus fecha uma porta, não é castigo, é proteção. 3. Como discernir o que Deus está fazendo? Observe os sinais. Se a porta está fechada, mas você cresce por dentro, é preparação. Se a porta está fechada e tudo te empurra para outra direção, é redirecionamento. Se você sente paz, mesmo sem entender, Deus está no controle, porque Deus não confunde, o inimigo confunde. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Talvez hoje você esteja insistindo em algo que Deus quer mudar, ou talvez esteja desistindo de algo que Deus quer cumprir. E é por isso que discernimento é tão importante quanto fé. Faça essa oração. Senhor, hoje venho diante de Ti, reconhecendo que às vezes sinto meu coração cansado de esperar. Mesmo quando nada parece mudar, eu sei que Tu estás comigo. Renova minha fé, fortalece minha paciência e acalma minha alma. Que eu não me desespere pelo silêncio, mas confie no Teu perfeito tempo. Abre meus olhos para ver o Teu cuidado em cada detalhe da minha vida e guia-me para viver plenamente no Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Faça essa declaração de fé. Eu declaro que confio no tempo de Deus. Eu não desisto, mesmo quando não vejo respostas imediatas. Eu sei que Deus trabalha em silêncio, preparando o melhor para a minha vida. Eu permaneço fiel e minha fé será recompensada. Não se assuste com o silêncio. Não desista antes da hora. Deus está trabalhando em você, ao seu redor e nas situações que você ainda não enxerga. Quando Ele agir, tudo fará sentido e sua vida será transformada para sempre. Escreva os comentários. Eu confio no tempo de Deus e permaneço firme na fé. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Só Escuta. Porque aqui todos os dias tem uma palavra de Deus para você. Deus te abençoe poderosamente.